Olá a todos, bem-vindos ao Tastemaker Talks, onde destacamos os pioneiros do empreendedorismo sustentável. Sabiam que a agricultura sustentável está a moldar o futuro da nossa indústria alimentar? Pois bem, hoje vamos conhecer um pouco do testemunho de um empreendedor do setor verde, onde vamos perceber um pouco mais sobre a sua história, sobre as lições que aprendeu ao longo deste caminho, todos os desafios que enfrentou e as lições que aprendeu. Hoje temos o prazer de estar aqui com o Fernando, ele que é o gestor deste empreendimento agrícola, uma empresa inovadora neste setor. O Fernando não só está a redefinir as práticas sustentáveis nesta área, como também está a liderar o caminho para os empreendedores do futuro. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o seu percurso, que o tornou um empreendedor de sucesso. Então, o que é que o inspirou a criar esta empresa ecológica e o que é que a torna assim verdadeiramente única? A agricultura convencional, que nós estamos habituados a ver todos os dias, é uma agricultura que, se não tiver cuidado, é uma agricultura que polui tanto a atmosfera, como os solos, como a própria água. Nós procuramos, com este tipo de agricultura sustentável, tentar ser uma agricultura ecológica, de modo a conseguir respeitar os ecossistemas e não ser agressiva relativamente ao meio ambiente. Pronto, e agora, qual foi aquele momento em que tu pensaste que é mesmo isto que eu quero fazer? Isto já veio um projeto mais antigo, começar com a parte agrícola, tentar arranjar uma agricultura que fosse, como falei há bocado, ecológica, mas que pensasse um bocado nas novas tecnologias e como é que a gente poderia estar a trabalhar para um futuro que tem que ser de alimentação de cada vez mais pessoas. Portanto, temos de ter uma agricultura que seja que procure poupar os recursos naturais ou otimizar os recursos naturais e que, para além disso, consiga ser rentável e sustentável. Portanto, eu pensei nisso e tentei desenvolver um projeto que realmente fosse para o futuro. Hum, Agora, o que eu te quero perguntar é qual foi assim o grande desafio que tu enfrentaste ao longo destes anos e qual foram as estratégias para ultrapassar esse grande desafio? Primeiro de tudo, ter que escolher um produto que realmente fosse diferenciado a nível de quê? De ter um custo de mercado, ou seja, que fosse com valor acrescido na venda do produto. Para isso, teve que selecionar-se alguns produtos que realmente não existissem, que não fosse o comum dos legumes. Portanto, optámos pelas fisálias. Fisália, não sei se conhecem, é um fruto que sai dessa plantazinha, que é um fruto que você vê muitas vezes decorativo, mas isto é um fruto que realmente tem muito valor comercial a nível de exportação. O que é que acontece depois para além disso? Não podia estar a ter, o grande desafio que eu tive também foi não produzir só isto para o mercado nacional, tentar fazer para vendas para o mercado exterior. Então, para isso, teve que fazer o quê? Trabalhar muito para toda a exploração agrícola ter certificação Global Gap. Global Gap é uma certificação de boas práticas que todos os grandes comerciantes que queiram comprar fruta, principalmente para a gente exportar fruta, temos que ser registrados como um Global Gap, ser um certificado de qualidade. No que diz respeito aqui ao teu negócio, como é que tu achas que este negócio cria uma diferença, quer seja para a comunidade, quer seja para o meio ambiente? Eu procurei, primeiro de tudo, com este empreendimento, a utilização do uso responsável, quer da energia, quer dos recursos naturais que temos na própria exploração. Para isso, procurei, através da energia, como a instalação de painéis solares, de modo a que conseguisse fazer autonomia para a exploração sem estar dependente da energia elétrica que vem da rede. Por outro lado, isso permite-me que não tenha que usar recursos e aproveito só o sol. E por outro lado, eu consigo mais rentabilizar a empresa, porque através dos painéis solares consigo que, em alturas de pico, essencialmente no verão, consiga a energia toda que eu não necessito dos painéis solares, ainda vendê-la à rede da EDP. Portanto, consigo com isso rentabilizar o processo. Por outro lado, a nível de recursos naturais, a nível da água, que é um recurso escasso e cada vez mais importante, temos uma exploração, temos um furo. Para nesse furo temos uma charca que faz a retenção dos líquidos, com uma capacidade de cerca de 500 metros cúbicos de água, e que permite o quê?
permite que no inverno os recursos naturais abundam, neste caso a água, nós conseguimos fazer captação da água, para que no verão, quando realmente a água escasseia mais, consigamos aproveitar esses recursos que já lá temos da água e complementar com aquilo que é necessário para o uso normal para a rega das plantas. Por outro lado, também temos a manutenção, procurei a manutenção da biodiversidade e do bem-estar animal, como a biodiversidade, essencialmente não utilizando produtos que fossem contrários àquilo que eu necessito pela Global Gap, que implica só a aplicação de produtos naturais de modo a que respeitem o consumidor e de modo a que consigam garantir um produto de qualidade. E na parte falar do equilíbrio animal, procurei evitar a utilização de alguns aditivos que se costumam pôr para as plantas, como através de uma polinização com a aquisição de 20 colmeias, ou seja, nós temos abelhas que vão fazer a polinização de toda a exploração agrícola, permitindo com isso economizar também toda a nível de custos e, por outro lado, também não prejudicar a qualidade do fruto com a utilização de outros produtos químicos. Também procurei com outra situação, que será a melhoria da fertilidade e da qualidade da água, como com a nossa produção está toda feita em vasos, permite que faz com que a nossa produção, ou seja, a planta, só receba os nutrientes que sejam os necessários para a sua produção e quando são necessários. Através do sistema de rega gota em gota, nós conseguimos dar só a quantidade necessária à planta da água e os nutrientes, de modo a que não existam excessos nem desperdícios, sendo diferente da altura de verão para inverno, devido às quantidades que são mais necessárias para a planta para ter. Por outro lado, vamos dando sempre a cada planta os seus nutrientes que são necessários para cada uma fase da sua vegetação. Ou seja, se a planta precisar de frutificação, damos produtos para a frutificação. Se precisar só de crescer, produtos para crescimento, mas será ajustado a cada uma delas nessa altura. Por outro lado, também temos a nível de exploração toda, tem tela por baixo de todos os vasos, de modo a que não existam infestantes. Esses infestantes, que muitas vezes nas outras explorações existem, são depois combatidos através de herbicidas e tudo. Na nossa exploração nós não utilizamos nenhum herbicida e a tela permite que não existam esses infestantes que prejudicam a nossa ambiente. A situação da água também, nós temos sempre uma garantia que a água está sempre com qualidade, porque através do nosso sistema de rega que temos, existem uma série de filtros que permitem que a água, quando vem dos poços, seja toda tratada antes de entrar na rega, no sistema de rega próprio para as plantas. Isso faz com que a água seja de qualidade, que seja homologada, porque nós, quando temos a certificação Global Gap, implica que temos que fazer anualmente análises à água, que têm que ser validadas pela Global Gap. Ou seja, sendo essas análises verificadas com a qualidade da água, faz com que também tenhamos um produto de qualidade que vá para o consumidor. Daí então, procuramos sempre arranjar produtos que se distingam e que sejam bons para o consumidor. Neste caso, qual é que seria assim o conselho que darias a um jovem que quer começar algo do género, que seja amigo do ambiente? Ora bem, eu vou falar da minha parte, que é da parte da agricultura ecológica, no fundo, da minha opção. Há outros projetos que podem ser. Eu acho que os jovens, para pensarem numa situação de iniciar um projeto destes, qualquer que seja, têm que procurar duas coisas importantes. Primeiro, a rentabilidade do projeto, porque fazer projetos que não tenham rentabilidade, depois ao fim será um problema, porque será um projeto para fazer a curto prazo, porque vem que só começa a ter problemas. E por outro lado, tentar fazer de uma forma pensada, de modo a que existam qualidade no produto. Ou seja, tem que ser rentável, mas também tem que ter qualidade do produto. Se tiver qualidade do produto, automaticamente consegue-se vender e consegue ser comercializado. E então, agora, por último, se tu pudesses resumir assim o teu percurso, a tua experiência assim numa frase, o que é que dirias? Ora bem, numa frase, para o percurso é mais difícil, mas vamos falar que, no fundo, o importante é uma produção de alimentos saudáveis, nutritivos, saborosos, como são o caso dessas fisálias, de uma forma rentável e ecológica. Obrigado por ter assistido connosco
a esta entrevista do Tastemakers. Esperamos que esta conversa o tenha inspirado a explorar umas novas possibilidades no empreendedorismo sustentável e lembre-se que qualquer passo que seja, por mais pequeno que seja, pode significar muito no nosso ambiente. Fiquem atentos às novas entrevistas do Tastemakers.